Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara e hoje eu vou destrinchar para você um dos temas que mais chamou atenção essa semana. O projeto de lei emitido pelo governo federal para poder tentar antecipar a tributação de investimentos offshore. Nessa segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, o governo federal surpreendeu o mercado, tirando a tributação das offshores da medida provisória que reajusta o salário mínimo e a tabela do imposto de renda e editando um projeto de lei específico para poder tratar desse tema. Apenas para poder contextualizar, investimento offshore é todo e qualquer investimento feito por um brasileiro em qualquer tipo de estrutura ou oportunidade sediada fora dos limites náuticos brasileiros. Ou seja, é todo o dinheiro que qualquer brasileiro mantém em liquidez ou patrimônio fora do Brasil. Esse projeto de lei tramitará no Congresso Nacional em regime de urgência, podendo inclusive travar outras pautas para poder pressionar sua apreciação. Lembrando que um projeto de lei só entra em vigor depois da sua aprovação no Congresso, e isso poderia demorar mais tempo do que o governo tem para poder cumprir a sua meta de responsabilidade fiscal para 2024. O projeto de lei enviado ao Congresso estabelece a alíquota de até 22,5% para investimentos de brasileiros no interior, dependendo do rendimento que for obtido nos investimentos feitos de forma offshore durante o ano. Se a pessoa física tiver renda no exterior até R$6.000 por ano, em torno de R$500 por mês, estará isento de imposto de renda. Mas, mesmo assim, é bom lembrar que precisa fazer a declaração desse ganho. Caso essa pessoa tenha rendimento internacional entre R$6.000 e R$50.000 por ano, a alíquota será de 15%. E para aqueles retornos superiores a R$50.000 no ano, a alíquota será sempre de 22,5%, que é a alíquota máxima aplicada para aplicações financeiras no Brasil. Nesse ponto, temos dois grandes problemas. O primeiro é em relação ao momento da tributação, porque a tributação acontece independente da realização do lucro da operação. Ou seja, caso um brasileiro tenha comprado uma empresa no exterior e essa empresa tenha gerado um resultado positivo, mesmo que o brasileiro não tenha recebido esse dinheiro, a tributação será devida. O que pode gerar alguns problemas aí, pois a pessoa que vai precisar fazer o pagamento desse imposto de renda não teve o recebimento do valor para poder fazer o pagamento do imposto e por isso vai precisar buscar recurso em outro tipo de operação. E ainda sobre esse tema, imagine a possibilidade de um investimento qualquer feito de forma offshore no ano de 2024 e que esse investimento apresente um rendimento de R$100.000 no ano. Mesmo que esse investidor não tenha recebido esse dinheiro, ele vai ter que pagar o imposto, que nesse caso vai ser de R$22.500 até o final do ano de 2024. Mas e se esse mesmo investimento que ele não realizou no ano de 2024, ele mantiver durante o ano de 2025 e no ano de 2025 esse mesmo investimento promoveu uma perda de R$100.000? Como que ficaria a situação desse investidor? De forma resumida, ele teve, nesse exemplo ilustrativo aí que eu coloquei, um brasileiro que enviou determinado valor para o exterior, trouxe a mesma quantidade de dinheiro de volta, ele teve que pagar um imposto de R$22.500 pelo meio do caminho, simplesmente porque teve uma época que ele teve o lucro e logo em seguida teve um prejuízo com a mesma operação, sem realizar o lucro dessa operação. E o segundo grande problema é que o projeto de lei define os ganhos para o cálculo do imposto de renda com base em reais, ou seja, a variação cambial também vai ser tributada, pois uma desvalorização do real promovida por um problema qualquer de credibilidade ou desajuste fiscal do próprio governo federal fará com que esse brasileiro tenha que pagar mais imposto, mesmo não tendo nenhum ganho na moeda investida, o que parece algo totalmente sem sentido. Uma dúvida importante que existia era em relação à tributação de estoque, mas exatamente para poder evitar cair no mesmo erro das tentativas anteriores de tributação desse tipo de investimento, esse projeto de lei deixa de forma bem explícita que só será aplicado a tributação em investimentos feitos a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Todo o resultado acumulado até dia 31 de dezembro de 2023 somente será tributado na efetiva realização do ganho em relação a essa operação. Outro ponto importante dessa ferramenta é que, pela primeira vez, o governo brasileiro reconhece a figura do trust. De forma bem simplificada, trust é um tipo de instrumento muito utilizado no mundo todo para proteção e organização da sucessão e funciona de
forma bastante robusta devido à sua característica de manter uma personalidade jurídica totalmente independente do seu criador. E com isso, cria a possibilidade de transferência de patrimônio de forma bem mais ampla do que a gente encontra em outras estruturas. Mas é bom lembrar que, como a tributação vai acontecer pelo rendimento da estrutura ligada diretamente à pessoa física, desse brasileiro que está investindo fora do Brasil, é sempre possível criar um degrau a mais de complexidade e segregar o patrimônio que gera o rendimento da pessoa física que é de fato o seu dono. De modo que, quando observa-se aquilo que está sendo ligado à pessoa física, a impressão que fica é que não houve rendimento e, por isso, não geraria o pagamento do tributo. É claro que o aumento da complexidade de uma estrutura offshore demanda a orientação de uma consultoria especializada em planejamento financeiro e não é viável para qualquer tamanho de patrimônio. Por isso, essa medida tende a penalizar muito mais o médio investidor que está começando a ter um investimento internacional do que de fato o super rico, pois esse consegue a alternativa para poder continuar postergando o pagamento dos seus tributos. Caso tenha alguma dúvida em relação a esse tema ou a outros temas apresentados, por favor entre em contato via comentário abaixo ou diretamente na Ibra, e se achar que o tema é relevante para você ou para algum conhecido, eu peço que curta e compartilhe, pois isso valoriza bastante o nosso trabalho. Além disso, a gente tem também outros 2 vídeos complementares a esse, um sobre o momento atual e o outro sobre a tributação de fundos exclusivos, que podem te ajudar e matar sua curiosidade sobre esses temas. De qualquer forma, muito obrigado pela sua participação.